Eu quero nessa noite compartilhar o texto da palavra de Deus, no capítulo 13, versículo 10. Um texto que o Senhor trabalhou no meu coração, que diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Somente até aqui. Esse texto bíblico, ele está nos remetendo à história do patriarca Abraão. A partir da sua chamada, no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver o Senhor dando uma ordem para Abraão. Abrão até então. Se eu falar Abraão, entenda que ele ainda estava aqui com o nome de Abrão. Mas ele começa a peregrinar. Ele sai de Ur dos Caldeus, e a ordem do Senhor é que ele deixasse a sua parentela, ele caminhasse para um lugar aonde Deus o mostraria. Debaixo da obediência, ele sai peregrinando e edificando altares ao Senhor. Abraão foi aquele que edificara altares ao Senhor, invocando o nome do Senhor. Debaixo da ordem de Deus, sem saber para onde ia, sem saber o que encontraria pela frente, porque quando recebemos um chamado de Deus, e o chamado de Deus queima no nosso coração, e o chamado de Deus se torna evidente em nosso coração, nem sempre o Senhor vai revelar para nós o que encontraremos pelo caminho. No caminho é normal que enfrentemos adversidades, no caminho é normal que enfrentemos decepções, até mesmo perdas, separações, mas é no caminho que o Senhor vai manifestando o seu cuidado. Quando decidimos, quando escolhemos andar debaixo da bênção de Deus, quando escolhemos andar debaixo daquilo que o Senhor nos chamou para viver, nem sempre encontraremos um caminho plano, nem sempre encontraremos apenas situações favoráveis. É comum em algum momento durante a caminhada a gente passar por situações que não esperávamos. Mas se o Senhor está conosco, a vitória ela é garantida. Como diz aquele louvor da harpa cristã: se Cristo comigo vai, eu irei. Então Abraão ele parte e ele peregrina para chegar em Canaã. E no capítulo 13, sendo sucinto porque os irmãos conhecem, no capítulo 13 inicia dizendo que Abraão ele era próspero, porque Deus estava prosperando Abraão. Deus estava abençoando o seu trabalho, e tudo que ele fazia era confirmado pelo Senhor. Fatalmente, quem estava junto dele, ou seu sobrinho que o acompanhara, também desfrutava dessa bênção, também desfrutava dessa prosperidade. E no texto vai dizer
que Abraão ele sai do Egito, onde ele estava se refugiando, ele volta para o lugar onde primeiramente ele invocara o nome do Senhor. Ele volta para Betel, ele invoca o nome do Senhor. Junto com ele está o seu sobrinho. E a Bíblia diz que eles eram tão prósperos. A Bíblia diz que eles eram tão ricos, com rebanhos de gados, de ovelhas, tão numerosos, que o lugar em que eles estavam não comportava a quantidade de bens, a quantidade de gado, de animais que eles tinham. Então começaram a surgir os conflitos. Os conflitos começaram a surgir entre os pastores do rebanho. Os conflitos começaram a surgir por consequência da prosperidade que estava sobre eles. Os conflitos começaram a surgir por tão numeroso que se tornara as posses de Abraão. O conflito não era entre eles, mas era entre pessoas próximas. É interessante porque o texto diz no versículo 7: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e o de Ló. Houve contenda entre eles. Ló estava também desfrutando da prosperidade. Ló também estava abençoado, porque estava debaixo da bênção de Abraão. Porque quando Deus decide abençoar alguém, até mesmo as pessoas que estão em sua volta recebem desta bênção. Tem pessoas que a empresa onde ele trabalha é abençoada porque Deus capacitou ela. Tem pessoas que a família é abençoada porque a bênção de Deus está sobre você. A bênção não está no lugar que você está, a bênção está sobre você. E quando a bênção de Deus ela está sobre a vida de alguém, a família é abençoada. Quando a bênção de Deus está sobre a vida de alguém, as pessoas que estão próximas, elas também são abençoadas. Veja se tem alguém abençoado do seu lado. Aqui só tem gente abençoada. Eu não sei se eu sou abençoado por causa do pastor Aires, ou o pastor Aires é abençoado por causa de mim. Mas se é você que é abençoado, eu quero colar em você e não vou desgrudar não. Cola no teu irmão e diga assim: ó, nós estamos debaixo dessa bênção junto. Deus prosperara Ló por conta de Abraão. Mas porque Abraão estava debaixo de uma promessa. Mais do que isso, Abraão estava debaixo de uma obediência. Mas a partir daquele momento, Abraão era o portador da bênção de Deus. E quem tem convicção, quem tem certeza de que a sua vida está na presença de Deus, ele não está preocupado com o que possa acontecer ou com o que possa vir. Tem gente que fica só na carona. Conhece algum crente carona? Tem crente que é carona. Ele pega a carona na oração. 6 horas por mim. Pastor, lembra do meu nome. Ora pela minha família, ora pelo meu casamento. Ele está sempre dependente de que alguém ore por ele. Tem crente que pega a carona em tudo. Ele não busca. Meu Deus, não é culto doutrina não, tá, irmãos? Por favor. Culto doutrina foi ontem.
ele não busca, ele não tem uma vida na presença de Deus, mas ele chega no culto, ele quer pegar carona, quando Deus derrama glória. E por isso que o Espírito de Deus tratou comigo, João Pedro, depois daquele louvor que vocês adoraram aqui, que falar com Deus é um privilégio. Então o Espírito Santo falou, peraí, ó, então eu quero ouvir a voz destes que estão cantando isso. Se é na oração que encontra paz, então peraí, eu tenho paz para derramar neste coração. Aleluia, aleluia. E às vezes quem anda de carona não tem certeza, não tem convicção, não tem firmeza, porque ele se deixa levar pelas emoções. Cuidado para não ser levado pela ilusão do mundo. Cuidado para não ser levado pela ilusão das propostas de Satanás. Quem tem certeza da bênção de Deus, ele não barganha as suas convicções, ele não negocia os seus princípios, ele não recua diante da tentação. Quem tem convicção da presença de Deus na vida dele, ele não teme de perder algo neste mundo, porque como disse o salmista, eu posso perder tudo, mas não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença. O crente que tem convicção da bênção de Deus sobre a vida dele, ele não está preocupado com posições terrenas, ele não está preocupado com cargos, ele não está preocupado com as coisas que este mundo nos oferece. Ele está preocupado apenas em agradar aquele que o chamou. Ele está preocupado apenas em caminhar debaixo daquilo que o Senhor estabeleceu. Diga para o teu irmão, cuidado para não se iludir. O Espírito de Deus falou muito claro comigo nesse dia, enquanto eu tirei um tempo para meditar na palavra de Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou pregar depois do pastor Aires? Porque é bom ouvir, não é verdade? É bom ouvir. E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração. Tem crente tomando decisões sem ter direção. O Espírito Santo falou muito claro no meu coração. Tem crente tomando decisões motivado pelas emoções da sua carne. Tem crente tomando decisões motivado pelo que a vista alcança. A palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. Nós que temos convicção da palavra de Deus, da presença de Deus, da direção de Deus, nós não precisamos andar pelo que nós enxergamos. Nós damos um passo e o Senhor confirma o passo que nós estamos dando. Por isso o salmista diz, os passos do homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Ele não precisa nem correr, nem se antecipar, ele pode só caminhar. Ele dá um passo, o Senhor respalda. Ele dá um passo, o Senhor confirma. Ele dá um passo, o Senhor estabelece aquilo que Ele tem determinado. Mas então nós vemos que Abraão, com tanta convicção, ele diz, olha Ló, a gente não precisa brigar, está tudo aqui diante de nós, nós somos família, nós não precisamos discutir por conta de espaço. Escolhe para onde você quer ir, Ló. Se você escolher um lado, eu vou para o outro. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você ir para frente, eu vou para trás. Se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas o que importa
é que a gente continue bem. Abraão não se preocupou para a direção que ele iria, independente do lado que Ló escolheria, porque ele tinha a certeza do Deus que estava com ele. Quem tem certeza do Deus que caminha com ele, ele não teme quando vem as adversidades. Quem tem certeza do Deus que anda com ele, ele não teme quando alguém tenta passar ele para trás. Ele não entra em desespero quando ele sofre alguma perda, quer seja financeira, quer seja material, quer seja sentimental. Eu quero dizer para você, você que está debaixo da bênção de Deus, vai ter situações que o Senhor vai tirar pessoas do teu caminho, mas aquieta o teu coração, é para o teu bem. Vai ter episódios na tua caminhada que o Senhor vai distanciar pessoas de você, do seu convívio. E o Senhor, Ele faz isso para que fique evidente, confirmada, que é você que Ele escolheu para receber o que Ele prometeu. Não fique com medo quando alguém te der as costas, quando alguém não continuar na caminhada com você. O meu Deus, Ele há de se manifestar de acordo com a fidelidade dEle, porque em todo tempo Ele é fiel. Aleluia! Mas Ló escolhe a melhor parte. A melhor parte que Ló escolheu não foi aquela melhor parte que Maria escolheu de estar aos pés do Senhor. Com a sua vista humana, carnal, voltada para os resultados imediatos, a Bíblia diz que ele escolheu o lado mais bonito. Talvez se fôssemos nós, o que escolheríamos? A oportunidade foi dada a ele. Como foi bem dito ontem, Deus está me abençoando, eu estou podendo escolher o melhor lado. Só que, um pouco à frente, diz que ele foi armando as suas tendas para o lado de Sodoma. Um pouco mais à frente, o texto diz que os homens daquele lugar eram homens maus, perversos. Então havia um sinal de que aquele lugar não era bom. Poderia ser bonito, poderia ser agradável, poderia ser atraente, mas não convinha para ele escolher. Procurando andar conforme a sua vista, ele se deixa levar pelo que foi atraído. A Bíblia diz em 1 João 2, versículo 16, que a concupiscência dos olhos, o desejo, a soberba, não é de Deus. Está escrito, ó. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O próximo versículo 8. O mundo passa e a sua concupiscência também, mas quem escolhe fazer, andar na vontade de Deus, permanece eternamente. A minha pergunta para você nessa noite é: você prefere viver o prazer temporário, a prosperidade temporária, o benefício que dura pouco? Ou você prefere escolher viver debaixo da vontade de Deus para a tua vida e receber a bênção que é eterna, a bênção que o mundo não pode dar, a bênção que o mundo não pode comprar? Porque tem gente sendo guiado pelas emoções e estão vivendo em tormentos,
estão vivendo em escuridão, estão vivendo sem paz, estão vivendo sem alegria. Você pode olhar de fora e ver, mas aquela pessoa está tão bem. Eu vejo alegria, eu vejo ela postando viajando, eu vejo ela postando em restaurantes caros, só que a internet não mostra a realidade de vida. E tem muita gente iludido com o que a vista está vendo. Eu quero dizer para você, alegria verdadeira só tem quem tem Jesus no centro do seu coração. Aleluia! Há caminhos que ao homem parece direito. Há caminhos que você vai olhar e vai pensar que está tudo bem. Provérbios 14:12. Só que o seu fim é perdição, o seu fim é morte. Em Mateus capítulo 4, quando nós vemos a tentação de Jesus, como eu e você como homem, o diabo procurou tentá-lo, mostrando a glória do mundo. E o homem, ele é inclinado pela sua soberba. Quando recebe elogios, quando recebe aplausos, a sua alma se incha, e o inimigo começa a colocar na mente daquela pessoa que ele é demais, que ele é suficiente, que ele é bom, que ele pode. E a pior coisa é o homem se deixar levar por este pensamento maligno de achar que ele pode alguma coisa, de achar que ele é bom o suficiente. Bom só tem um. Bom só tem um, é Deus. Bom só tem um, é Deus. Eu e você, nós somos dependentes em todo o tempo dEle. Se ocupamos uma posição, se ocupamos um cargo, se nos assentamos numa cadeira, é porque Ele, por misericórdia, nos confiou esta graça. Mas não é porque eu tenho alguma capacidade, não é porque eu tenho palavras que são convincentes, não é porque eu tenho poder de persuasão, não é porque eu tenho influência. Não, querido, o Senhor, Ele não está olhando para o que está aparente. O Senhor, Ele não está olhando para o que você possa apresentar, porque qual é a tua obra que possa te justificar perante Ele? O profeta Isaías diz que as nossas obras perante Ele são como trapos de imundícia. Nos enganamos, achando que tudo depende de mim, tudo depende de nós. Não. Se você não fizer, Deus levanta outro melhor do que você. Se você não cantar, não reger, não pregar, não dirigir, não ocupar a posição que Deus te confiou, o Senhor põe outro melhor do que você. E a mensagem para você é: Deus tem outro pronto. Não queira se ufanar. Meu Deus, Ló escolhe pela vista, pelo que era atrativo. E eu concluo nessa noite. Nós temos que tomar cuidado com as propostas de Satanás. Nem sempre aquilo que é aparente é o melhor. Nem sempre aquilo que é atrativo é o melhor. O Senhor está abrindo a visão de alguns nessa noite, porque Ele quer que você caminhe na dependência dEle. Os homens de Sodoma eram maus, e o Senhor te dá sinal para o caminho que você está querendo trilhar, porque a malignidade está naquele lugar.
O mal está estabelecido naquele lugar. Isso é um sinal que você não deve caminhar para aquele lugar. Escolha andar na direção de Deus, escolha andar sobre a bênção de Deus, escolha andar no caminho que o Senhor te estabeleceu, porque a bênção não está para onde você vai, a bênção está sobre você. O meu Deus está dizendo para você nessa noite, com base nessa palavra. Abraão então fica ali, Ló foi para um lado e Abraão fica para o outro, montanha, pedras, deserto, solo infrutífero, porque o melhor foi escolhido por Ló, não sabendo ele que lentamente ele foi se aproximando de Sodoma e Gomorra. Porque quem escolhe andar fora da direção de Deus, lentamente ele vai fazendo a amizade com o mundo. E a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Lentamente, sem perceber. A bênção é tão grande que você não consegue ter tempo mais para a família. A porta é tão grande que você não tem tempo mais de cultuar. A porta é tão grande que você não tem tempo mais para estar na comunhão da igreja. Não tem tempo mais de orar, não tem tempo mais. Lentamente você vai trocando o que é vil, vai substituindo o que é precioso e estabelecendo o vil. Quando Ló sai debaixo da bênção de Deus que estava sobre Abraão, houve consequências, até o ponto dele se ver preso, de haver uma guerra, e Abraão ter que ir lá buscar ele. Abraão ficou com a pior parte, mas quem fica do lado de Deus não fica com a pior parte. Abraão ficou com o lado mais feio, mas quem fica do lado de Deus não vai viver no deserto. Ele pode passar pelo deserto, ele pode passar pelos pedregais, mas o Senhor confirma os seus passos, o Senhor confirma a sua bênção. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: permaneça na sua posição. Pela primeira vez, pegue na mão dessa pessoa, diga para ela assim: escolha o que Deus já disse para você fazer. Diga para ela: escolha ficar no lugar que Deus mandou você ficar. Pastor, mas está tão difícil aqui. É aqui que o Senhor te chamou para estar. É neste lugar que o Senhor vai te prosperar. É nessa posição que o Senhor vai derramar a bênção dele sobre a tua vida. Você vai ver alguém já está na frente, já passou, já evoluiu, já avançou. Não importa aonde você estiver, debaixo da direção e da bênção de Deus, o Senhor está confirmando, o Senhor está respaldando, o Senhor está confirmando, o Senhor está prosperando, o Senhor está fazendo crescer, o Senhor está fazendo multiplicar, o Senhor, Ele está confirmando que a bênção está sobre você. Coloca-se em pé agora em nome de Jesus. Ekalasura mandahai, Xarabacandarabasura mandarabai. Não importa quem vai te deixar, não importa quem vai dar as costas para você. Tenha convicção de que se a presença de Deus for contigo, aonde você chegar, aonde você pisar, aonde você entrar, Deus está falando contigo nessa noite. Pastor, mas eu me vejo sozinho, eu me vejo sem condições. O Senhor, Ele está falando contigo. Aonde você chegar, a minha bênção estará sobre a tua vida. Erabadagasura bahai, Ekalamancho dereba serebangahai, Suramandalabai. Eu quero orar por você nessa hora. Se você quiser vir à frente, venha.
Se a palavra falou contigo e você quiser vir à frente, venha. Não demore, venha. Só se a palavra falou contigo. Pode vir mais à frente. Isso. Isso. Erai subecante odarabai. Tem um louvor? Então, por favor. Esta palavra é resposta de Deus para a tua vida. Esta palavra é resposta de Deus para você. Eramashure declamandarabai. Eramasube decante derabaia. Teramancho derabai. Rai te decai te mandarabai. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Oh! Eu encontrei o bem mais precioso. Deus está colocando paz no seu coração. Eu encontrei o meu tesouro. Deus está derramando quietude na tua alma. Porque alguém pode até ter te falado que você está sendo passado para trás, mas você está ficando na posição que Deus te chamou para estar. O Senhor está confirmando a bênção dele, que já foi estabelecida sobre a tua vida. Eu amo o som da sua voz. Tem almas no altar do Senhor. Tuas palavras são mais desejáveis. Aleluia! Que o mais doce mel. É tudo que tenho. Eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou. Tem uma alma. Tem uma alma no altar do Senhor, reconciliando com Jesus. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu quero perguntar se tem mais alguém que quer. Tem mais uma alma aqui, ó. Vem aqui na frente, filho. Cristiano e Carlos estão voltando para os caminhos do Senhor. Tá. Porventura tem a terceira alma que quer se reconciliar ou aceitar para Jesus, escolher andar na direção que Deus já estabeleceu para você. Tem a terceira alma? Levante as mãos. Quero que a igreja levante as mãos aqui, os obreiros do altar, por gentileza. Pai, aqui está o Carlos. O Senhor sabe como ele chegou aqui. O Senhor sabe como está o seu coração nestes dias. E eu quero com as minhas mãos sobre ele declarar a tua bênção sobre este homem. Que toda maldição, que todo levante de Satanás, todas as correntes, cadeias, grilhões, todas as obras das trevas sejam quebradas agora, e ele seja liberto em nome de Jesus.
Aqui está o Cristiano, Senhor, que também está voltando para os teus caminhos. Senhor, escreve uma nova história para a vida deste homem. Resgata da escuridão que ele tem caminhado, transforma a sua vida. Nós ordenamos que todas as correntes sejam quebradas, todo o mal, todas as trevas seja dissipada, e ele viva uma nova história na tua presença. Declaramos libertação, em nome de Jesus. Seja liberta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, põe a mão no seu coração. Senhor, aqui estão os teus filhos, aqui está a tua igreja. Eles ouviram a tua palavra, e o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe o que eles buscavam de ti nessa noite. O Senhor sabe como estava o coração de cada um deles. Eu quero agora te pedir, Pai, que a caminhada dos teus filhos seja debaixo da tua bênção. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha confirmar tudo quanto o Senhor já tem falado. Que o Senhor venha estabelecer a tua prosperidade, o teu crescimento. Quando eu digo crescimento e prosperidade, eu não estou falando apenas no âmbito material, mas eu estou falando a tua vida espiritual há de prosperar. Quando você deixar de olhar para o mundo, para que o pecado oferece, e escolher andar debaixo da bênção do Senhor, o Senhor Jesus te abraça nessa noite. O Senhor Jesus coloca paz no teu coração, quietude na tua alma, e a bênção dele é derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Abraça alguém que está do teu lado. Deus te abençoe.